Fala galera que assiste meu canal. Eu agora nem sei mais se eu posso usar isso se o Whindersson vai deixar. Fala galera, eu tô um pouco gripado, mas eu acho que dá pra gente desenrolar isso aqui. Então os dois assuntos que ficaram pendentes foi o dis e composição, beleza? Vamos começar pelo dis, tá? Então o que é o dis? O dis é uma palavra reservada que faz uma referência ao objeto atual. Ou seja, ele faz uma referência àquele objeto que a gente está escrevendo no código dentro do construtor ou do método onde ele está sendo executado. Uma brincadeira que eu gosto de falar é o seguinte: é uma autorreferência a ele próprio dentro dele mesmo, tá? Então, assim, o que o diz ele está fazendo é fazendo uma referência àquele objeto. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, eu tenho uma classe, né? Então, primeiro eu tenho uma classe. Como uma classe, aquela classe que a gente trabalhou da ponto 2D. Então, vou botar aqui v2D, né? E aí eu crio um objeto, ponto 1 e ponto 2. Quando eu pensei nessa classe, em um determinado momento eu usei o this fazendo uma referência a ela mesma. Ou seja, a gente não fez, tá? Eu vou fazer, mas é só para vocês entenderem. Ou seja, quando eu estou aqui no meu objeto, ele encontra o this, ele está falando dele mesmo, tá? Então, é uma referência a esse objeto, tá bom? Então, é bem tranquilo. O this não tem muito segredo. É uma referência que ele está fazendo ao próprio objeto que está executando aquele método, certo? Ou o construtor. Pode ser um dos dois, tá bom? Eu não entendi a referência. Não tem nada não. Vamos para a prática. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um exemplo pronto para ser mais rápido. A gente tem a classe estudante, tá bom? O que é que tem na classe estudante? Nada demais. O que é que eu tenho na classe estudante é nome, CPF e matrícula. Tem um construtor, onde eu salvo todos os atributos, todas as informações dentro desse objeto. E tem os métodos de ler, salvar ou guardar nos atributos, tá? Além disso, eu criei sobrescrevi o toString para a gente poder visualizar como vai ficar esse objeto ao longo dessa demonstração. Então, beleza. Eu tenho aqui o main. O que é que eu fiz no main? Eu criei só um objeto estudante A. E aí o nosso construtor ele tem 3 parâmetros, que é o nome, o CPF e a matrícula. Passei os 3 parâmetros aqui e inicializei meu objeto. Beleza. Vou ver o que tem nesse objeto. Então, o que é que está salvo dentro do meu estudante? E aí que a gente encontra o problema. Eu tenho lá um toString que deveria retornar o nome, o CPF e a matrícula, mas ele está retornando nulo. Aí que entra o this. Por quê? A gente fez um exemplo, inclusive, eu não lembro em que momento foi, eu acho que foi no dia 19 de maio, não, peraí. Eu não lembro em que momento foi que deu um problema parecido com esse e na hora a gente mudou o nome do parâmetro, tá? Exatamente pelo seguinte: quando eu não tenho uma referência, ele se perde aqui, ele não sabe quem é quem. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que o que eu estou recebendo aqui como nome vai ficar salvo nesse meu atributo. E quem é esse meu atributo? É o this.nome. Ou seja, eu estou fazendo uma referência a esse nome aqui, tá? Então, esse this é uma referência a esse atributo nome. Então, dentro desse método, desse construtor, no caso, eu estou fazendo uma referência a esse próprio objeto, ou seja, quando eu olho para lá, eu estou fazendo uma referência a ele mesmo, ele está falando dele mesmo, tá? E está dizendo que ele vai salvar o nome. Vamos ver como é que vai ficar? Então, beleza. A gente viu aqui que resolveu, tá? E aí, vamos fazer só um segundo teste antes da gente
ir para frente. Então, vou pegar nesse estudante A o método guardar nome e vou mudar o nome do estudante para Bartô. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele não mudou. Por que ele não mudou? Porque o nosso método salvar nome, guardar nome, não está fazendo a referência a o atributo dessa classe. Ou seja, ele não está referenciando a ele mesmo, dizendo que o nome que eu vou salvar, o nome que eu recebi como parâmetro vai ficar salvo dentro desse atributo desse próprio objeto. Tá bom? Então, o this ele faz isso. Então, aí a gente pode começar a ter os parâmetros com nomes iguais. Tá? A gente lá até agora trabalhou com os parâmetros com os nomes todos diferentes, exatamente por causa dessas questões. E aí a gente cria o hábito de sempre que a gente estiver fazendo referência a algo dentro daquele objeto, a gente usar o this. Então aqui a gente vai retornar o this nome, vai retornar o this CPF, this matrícula. Aqui a gente guarda esse e guarda esse aqui no this também, nesse próprio objeto. E aí a gente faz a mudança aqui também. This.nome, this.cpf, this.matrícula. Beleza? Como é que vai ficar? Vamos ver. Eu mudei o nome aqui, né? Então ele vai sair como Bartô. Mas está aqui o CPF e a matrícula. Beleza? Bem tranquilo. A gente precisa aprender a usar porque faz parte da nossa construção da orientação a objeto. Tá bom? Então vamos falar agora de composição. Tá? O que é composição? A gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, a gente vai ter N classes. Tá? E aí eu te pergunto, o carro é um motor? A moto é um motor? O navio é um motor? Não. Nenhum desses é um motor, não é isso? O motor é tcharam, uma peça do carro, uma peça da moto, uma peça do navio. Vocês concordam? Então, eu não posso dizer que o motor é o carro, eu não posso dizer que o motor é a moto, e não posso dizer que o motor é um navio. Né? O que eu posso dizer é que o motor é uma peça, ou seja, ele é um objeto dentro do outro. Então, se eu tenho um carro, que é o meu objeto, digamos que a gente está trabalhando com orientação a objeto, criou a classe carro. Se eu tenho um carro, que é o meu objeto, eu vou ter um outro objeto dentro dele, que é o objeto motor. Tá? E eu estou falando de carro, moto, navio, enfim. Esses são só exemplos, tá? Tudo que a gente puder usar esse modelo de entender que um objeto tem outro objeto dentro dele, a gente vai estar falando de composição, né? Então, o motor então a composição é um relacionamento tem-um entre objetos, onde um objeto contém outro como parte integrante da sua implementação. Então, se eu estou criando um carro, eu tenho que ter um motor, tá? Então, e aí, quando a gente vai para a prática, quando a gente está falando do código em si, geralmente é um atributo, desculpe, geralmente é um atributo cujo tipo desse atributo é outra classe, tá? E aí quem controla esse ciclo de vida do componente, né, dessa peça, é o objeto maior, o todo, né? Então, quando eu tenho um sistema onde eu estou trabalhando com o carro como uma classe e o motor como uma classe, e eu digo que que o carro tem um motor, no momento que aquele carro não tiver mais no sistema, o motor também não vai estar mais no sistema, tá bom? E aí, vamos para o código, beleza? Então vamos manter esse modelo de carro e motor, tá bom? Eu vou deixar tudo concentrado aqui só para facilitar a nossa visualização, tá? Mas a gente poderia ter em arquivos separados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho minha classe main, tá? Que é a minha classe onde eu vou instanciar tudo que a gente vai usar aqui agora. E
dentro da minha classe main, eu vou criar uma classe motor, tá bom? Então, a gente está falando de motor, eu vou criar uma classe motor. Esse motor, ele vai ter uma potência x qualquer, ele vai ter uma marca, acho que pode ser, né? Um string marca, né? E ele vai ter os métodos para salvar e para ler. Além disso, para facilitar também, eu já vou criar o nosso construtor aqui também. Então, vou dizer que já recebe aqui tanto a marca quanto a potência. E aí, ó, já usando o this, eu estou dizendo que essa classe aqui, motor, nesse momento do construtor, está salvando a potência que recebeu como parâmetro nesse objeto que foi criado. Então, quando eu dou o new, ele cria o objeto. Então, o new ele criou o objeto aqui, chamando o construtor. No momento que ele criou o objeto, no construtor, eu estou fazendo uma referência a ele mesmo, tá? Então, quando a gente usar aqui embaixo, ele vai estar fazendo uma referência ao objeto que a gente acabou de criar. E aí a gente vai salvar a marca aqui também, tá bom? Além disso, a gente vai ter o ler. Acho que só ler tá bom. Public int ler potência. Desculpem, viu? Não estou 100%. Onde a gente só vai retornar a potência. E aí a gente pega a prática de usar sempre o this, tá? Então, eu na minha classe motor vou ter potência e marca e vou retornar a potência e quando precisar retornar a marca, tá bom? E aí eu vou ter a classe maior, a classe todo, né? Que é a nossa classe carro. Poderia ser moto, navio. Vamos deixar aqui como carro mesmo. E aí o carro ele vai ter, além de outras coisas, um motor. Então eu tenho aqui um motor, tá? Deixei com o mesmo nome. E eu vou botar aqui uma marca também, tá? Modelo, acho que pode ser modelo, né? Um modelo, tá? Então, criei um motor dentro desse carro e criei um modelo, tá bom? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um carro novo. Então, para eu criar um carro novo, eu tenho que ter um construtor onde eu vou salvar o meu motor dentro daquele carro e salvar o modelo também, o nome do modelo dentro daquele carro, tá bom? Então, quando a gente fala do carro, a gente pensa, às vezes a pessoa vai perguntar, rapaz, esse carro é quanto? Né? Ah, é 2.0. Tá. O carro em si, ele não sabe a potência. Quem é que sabe a potência? O motor. Então, no caso de eu querer ler a potência desse carro, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que quem sabe isso é o meu motor. Então, eu vou criar um método que vai ler a potência, ou seja, eu olhei para o carro, eu quero saber, esse carro é quanto? É 2.0? É 1.6? Mas o carro não sabe. Quem sabe? O motor. Então, eu vou usar o método do motor para ler a potência dentro do carro. Tá bom? Então, o que é que eu faço? Eu uso esse motor, uso o objeto motor para acessar o método ler potência. E o método ler potência me retorna a potência desse motor. Então, percebam o seguinte. O carro, entre aspas, não sabe. Entre aspas, não. O carro não sabe. Quem é que sabe a potência? O motor. Tá? Então, o motor vai ler a potência e vai retornar. Beleza? Como é que isso vai ficar? Então, eu tenho a minha classe motor, classe carro. Estou usando o motor dentro do carro. Tá bom. Então, vamos criar o nosso carro. É isso que a gente precisa agora. Então, a gente vai criar um carro aqui dentro. Civic. Igual a new
carro. E aí ele já criou aqui pra gente. Só que eu quero fazer separado, tá? Eu vou fazer aqui em cima, antes de criar um carro, um motor, onde a potência, deixa eu tirar ele daqui, vai dar um errinho por enquanto, onde a potência é, eu não tenho nem noção em cavalos, 200 é muito? Enfim, 200 e a marca, na verdade seria o contrário, né? Modelo, mas não tem nada não. Marca é, digamos que ele terceirizou, é a marca XYZ. Pronto. Então, beleza. Eu criei um motor, né? E vou naquele construtor, naquela instância, naquele momento que eu estava instanciando a classe carro, eu vou usar esse motor como parâmetro. Então percebam o seguinte, o meu motor, que tem a potência 200, está sendo passado para o meu carro Civic. Então eu estou, vamos botar assim, né, instalando o motor no meu carro, tá? E aí o pessoal pergunta, esse carro vamos botar um S-Out, né? Qual a potência desse carro? Quem vai me dizer é o método ler potência, que na realidade, cadê? Está retornando o método ler potência, que tem o mesmo nome, mas aqui é coincidência, tá? Poderia ter nomes diferentes, do motor, tá bom? E aí quando a gente executa, eu vou executar, a gente vai ter o seguinte, temos um carro com a potência 200. Beleza? Simples também, não é? A gente precisa só entender que tem um todo e esse todo é composto por peças, e essas peças a gente tem que observar a relação tem um. Aquele todo tem um daquela outra peça, então a gente pode usar a composição, tá? Então, no caso do carro, aquele carro tem um motor? Tem. Então a gente pode usar a composição dessa forma aqui. O meu tipo, o meu atributo, eu tenho dois atributos na minha classe carro: motor e modelo. O meu atributo motor é do tipo motor. E quem é motor? A classe que eu acabei de criar. Certo? Então a gente tem que ficar atento só a esse modelo de tem1. Tá bom? Beleza. Vou deixar isso aqui para vocês. Posto a correção em algum momento. Mas fica essa aí para vocês, né? E aí lembre o seguinte, eu não disse exatamente quem é o que aí, mas aí vocês vão pensar um pouquinho e entender como seria essa composição dessas classes, tá bom? Então beleza, galera. Como foi que vocês falaram? Deixa o like, se inscreve no canal para receber as atualizações. Mas beleza, é isso aí e até mais. Valeu!